Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E ainda hoje que nós estamos recebendo uma convidada muito querida, que é a autora Sara Guzella, que escreveu os livros de ficção cristã, Os Clãs da Lua e A Escolha do Verão, que tem encantado muitas pessoas, muitos leitores têm testemunhado o quanto tem feito diferença na vida deles essas leituras. E, gente, a Sara também é a idealizadora da FEFIC, que é a maior feira de ficção cristã do Brasil. Sara, seja muito bem-vinda. É uma honra nossa receber você aqui. E antes da gente entrar no assunto dos livros e da FEFIC, que tem muita coisa para a gente conversar, você poderia se apresentar, né, para as pessoas que ainda não te conhecem e também já responder aquela pergunta que não pode faltar, que é como que a Sara encontrou Jesus? Como que foi esse encontro? Sim, gente, muito obrigada por me receber. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Então, para o pessoal que está assistindo, meu nome é Sara Guzella, tenho 26 anos, sou mineira e sou autora de ficção cristã. Né? Eu sempre amei história, sempre amei escrever, desde nova, desde a adolescência, assim. E hoje eu tenho o privilégio mesmo de estar trabalhando com aquilo que eu amo, aquilo que sempre queimou no meu coração, né? Que é essa redenção da cultura para Cristo. E respondendo a pergunta de como eu conheci Jesus, eu cresci num lar cristão, então eu acho que a minha vivência, né, a minha experiência com o Senhor foi daquela amizade que é construída aos poucos. Então, desde novinha, eu sempre criei muito, e aí na minha adolescência eu tive essa convicção mesmo de quem Deus era, né? E aí, quando eu falo que quando eu fui pro meu tempo em missões, a partir dos 18 anos, foi quando eu realmente comecei a construir um relacionamento mesmo, sabe? De mais profundidade com o Senhor. Mas eu tenho o privilégio de dizer que eu conheço toda a minha vida. Então, ele acompanhou cada uma das minhas fases e etapas. Que bênção, Sara. E, Sara, como surgiu esse desejo por começar a escrever e por que a ficção cristã? Sim. E como eu falei, eu sempre amei histórias, né? Eu sempre amei filmes, sempre amei livros, assim, eu sempre conto isso, porque a gente tem que dar os créditos. Eu tive 2 séries específicas que marcaram muito o meu imaginário, assim. Primeiro é uma série de filmes, né? Uma saga que é Star Wars. Gente, eu amo Star Wars. Eu amo Star Wars. Nossa, foi tão importante pra minha vida, assim, de verdade, desde a minha pré-adolescência. Então, eu assisti aquilo, eu fiquei apaixonada. Eu falei, cara, eu amo isso, eu quero escrever histórias, né? E aquilo criou muito do meu imaginário, muito inspirado em Star Wars. E também eu li As Crônicas de Nárnia durante a adolescência, né? Pré-adolescência. E aí aquilo me marcou também profundamente. E eu lembro que mesmo nessa época, era muito legal, porque eu tinha um hábito de leitura, né? Eu lia bastante coisa, mas tinha uma diferença, assim, tinham bons livros, tipo Percy Jackson, A Seleção, essas coisas que eu lia, e tinha As Crônicas de Nárnia, que era um bom livro, mas que além dele ser bom na sua história, ele também tinha uma profundidade que os outros livros não tinham. Ele, ao mesmo tempo que ele era uma história assim fantástica e épica, ele também tinha essa camada a mais, que falava ao meu coração, que falava a minha fé. E aí, desde aquela época eu tinha esse desejo, sabe? Eu não sabia o nome, não sabia que era ficção cristã, o nome disso, mas eu sabia que eu queria escrever histórias que tinham essa camada a mais também, sabe? De poder passar mensagens que fossem profundas e que fossem, que continuassem depois que o leitor terminasse o livro. Porque foi isso que As Crônicas de Nárnia fez comigo, assim, impactou a minha fé. Eu terminei o livro, mas cada uma daquelas coisas ali permaneceu em mim, sabe? Então, desde essa época, assim, que eu tinha muito esse desejo, né, de escrever. Que legal, Sara. E, Sara, eu li Os Clãs da Lua e super recomendo, pessoal. Vocês vão amar, pode ter certeza. E na leitura dos Clãs da Lua, a gente consegue perceber a inspiração de uma passagem bíblica, de um relato bíblico nele. Você poderia contar pra gente sobre essa passagem, se ela tem algo especial para você ter colocado no livro? E também A Escolha do Verão, tem alguma passagem bíblica que foi inspiração para você? Então, Os Clãs da Lua é muito legal, porque ele é uma releitura do livro de Êxodo, né, na Bíblia. Nos últimos anos, eu sempre gostando de escrever, né, à medida que eu fui amadurecendo na fé também, eu fui entendendo que, para mim, como escritora, a Bíblia é a minha principal referência de excelência narrativa, de histórias.
né? As histórias ali que compõem a Bíblia, a gente tem histórias de todos os tipos. A gente tem romance, a gente tem terror, a gente tem essas histórias épicas, né? E o livro de Êxodo é uma das histórias que eu sempre gostei muito. Exatamente por causa dos elementos épicos dela. A gente tem uma briga entre irmãos, né? Que eles são irmãos, mas eles estão do lados opostos do conflito. A gente tem todo esse plano impossível de tirar um povo escravizado por 400 anos de um território em apenas alguns dias, assim. Então, eu sempre gostei muito da história de Moisés. E aí, a ideia surgiu nesse exercício criativo mesmo, sabe? De ficar assim, poxa, e se a história de Moisés passasse no espaço? Como que seria? Tipo assim, então é por isso que em vez da gente ter os israelitas escravizados no Egito, a gente tem a humanidade escravizada na Lua, né? Mas acho que o legal de Os Clãs da Lua é que ele não foi só inspirado no livro de Êxodo. Os Clãs da Lua, ele foi meio que inspirado em todo o cenário do Velho Testamento, sabe? Que era um cenário onde a gente ainda não tinha a revelação de Deus através de Cristo, né? Então a fé ali, ela era uma coisa muito mais sem certezas, né? Eles não conheciam Deus como a gente conheceu através de Cristo, o caráter, a personalidade. Eles sabiam que Deus era real, né? E existia esse temor mesmo, esse tremor perante a presença de Deus, que para mim é lindo, né? De você se deparar com uma força invisível, infinitamente maior que você, aterrorizante, mas que controla a sua vida, que tem a sua vida na palma das mãos. Então, nisso, eu peguei um pouco também na forma como os personagens bíblicos do Velho Testamento se relacionavam com Deus, para criar a gravidade, né? Que é a minha representação de Deus dentro da história, que é a força que ficou muito legal. Você gostou? Amei. Foi muito legal. Pra mim foi muito especial, assim, que é essa força que segura os planetas no lugar. Tudo isso falou muito, muito forte ao meu coração, sabe? E aí tem algumas referências também ao livro A História de Noé, não sei se você pegou. Tem umas referências no finalzinho, né? A História de Noé. Tem também o livro de Jó. Na verdade, a representação de Deus como a gravidade surgiu por causa do livro de Jó. Porque tem uns momentos lá do livro que o Jó está falando sobre a grandiosidade de Deus. E ele vai listando algumas coisas que Deus faz, né? E ele fala assim, é ele que controla o nível das marés. E é a gravidade que faz isso. Que legal, quando você pega a ciência ali, eu falei, cara, olha aí, Deus, né? É Deus. Então foi isso, assim, ele foi muito inspirado em diferentes momentos ali da narrativa do Velho Testamento. Já a Escolha do Verão, que você perguntou, a Escolha do Verão não tem uma inspiração específica igual os Clãs da Lua. A Escolha do Verão, eu acho que ela pega um pouco mais já daquilo que Jesus ensinou, né, das lições que Cristo nos passou. Na verdade, a Escolha do Verão, ela tem muito esse coração de Cristo, assim, ela não tem referências diretas à história de Cristo, mas ela traz muito esse coração de Cristo, que é o amor sacrificial. Que é o morrer para si mesmo, carregar a sua cruz. Que legal. Né? E assim ganhar a sua vida. Então eu acho que fala muito sobre isso, com os sacrifícios que o personagem precisa fazer, com o fato que, com a forma como ele precisa renunciar o seu ego, né? O seu egocentrismo. Ele precisa se renunciar e colocar as pessoas em primeiro lugar. Ele precisa renunciar às suas vontades. E eu acho que isso fala muito do nosso processo de conversão e transformação mesmo como cristãos. Que legal, já tô ansiosa, vou adiantar minha leitura. Eu te convenci agora. Com certeza, eu preciso ler, já tô ansiosa. E Sara, graças a Deus, a ficção cristã tem crescido cada vez mais, principalmente aqui no Brasil, a gente vê quanto ela tem se expandido. Mas a gente vê também, muitas pessoas ainda têm a ideia de que a ficção cristã, ela é menos espiritual do que outro estilo literário, né? Como que você defenderia o uso da imaginação, o uso da criatividade para que as pessoas se interessem também pela ficção cristã? Sim. Então, eu acho que isso é muito interessante, né? Porque as pessoas, elas já têm meio que esse preconceito de que a ficção, ela é menos digna do nosso tempo, né? Por ser entretenimento. Mas eu tive uma conversa um tempo atrás com uma leitora que eu achei tão bonito, assim, que ela tava me falando que ela sempre gostou muito de ler. Sempre gostou de ler. E aí ela descobriu a ficção cristã. E Deus estava ensinando ela a ler para a glória dele. Olha. E eu acho que isso é tão bonito quando a gente pensa que tudo que a gente faz, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa vida, está debaixo do senhorio
senhorio de Cristo. Sim. Então, o assistir um filme para a glória de Deus, ler um livro para a glória de Deus, tudo isso faz parte do nosso processo de glorificar a Ele com a nossa vida. Não é uma coisa que, nossa, muitas pessoas vão ficar sabendo, vai mudar o mundo, vai impactar. Não, mas eu vou estar glorificando a Deus, até mesmo através do meu lazer. E isso é tão legal, porque a gente assiste séries, a gente assiste filmes, né? O entretenimento, ele não é algo ruim por si mesmo, até porque se você não pega para ler um livro de ficção cristã, com certeza você vai sentar e vai ver um filme, né? Você vai maratonar uma série, porque isso faz parte de quem nós somos como sociedade. A gente ama narrativas, a gente descansa através delas, a gente se renova, né? Através delas, energias. E isso não é ruim. Eu acho que o que o Senhor nos convida é para aprender a fazer isso para a glória dele. Então, ler ficção cristã é uma forma da gente exercitar glorificar a glorificar a Deus. Até no entretenimento, até né? No entretenimento. Não se separa. Exato, que não é uma coisa, nossa, eu estou glorificando Deus para as outras pessoas verem. Não, eu no meu íntimo, quando eu pego um livro, o Senhor me ensina a ler livros para a glória dele. A ler livros não querendo fugir da realidade, mas querendo encontrar ele ali. Oh, que bênção. Eu sou uma pessoa que ama ler, então é o meu entretenimento. Eu vou estar lendo um livro, principalmente de ficção. Então, ver a ficção contribuindo para a minha formação como cristã, o meu crescimento espiritual é maravilhoso, né? E Sara, uma curiosidade. Como que é o seu processo de escrita? Tem autores que vem a inspiração e aí ele começa... Tem a ideia do livro, aí tem já o início, o meio e o fim, e para outros autores já começa o livro e isso vem, o decorrer do livro vai no desenvolver do tempo, né? Como que é esse seu processo? O meu processo de escrita, eles falam que existem dois tipos de escritores, que é o escritor jardineiro e o escritor arquiteto. Então, o arquiteto, ele é aquele que ele cria a planta da casa, né? Ele sabe onde vai ser cada cômodo, ele planeja tudo, cada detalhe, e aí depois ele vai e constrói a casa. Então, depois que eu já tiver cada capítulo, cada cena mapeada, listada, ele pega para escrever. E o jardineiro, ele planta uma ideia. Então ele planta e ele vai vendo a história crescer, né? Eu sou uma mistura dos dois, assim. Geralmente a ideia ela me vem de uma forma assim meio que aleatória. E aí se eu tento planejar tudo antes de escrever não dá certo. Eu preciso sentar e começar a escrever. E aí eu vou vendo a história se desenrolar, sabe? Que legal. Então meu processo de escrita ele é muito uma caixinha de surpresas, assim. Eu preciso começar e aí eu vou vendo pra onde que a história tá me guiando. Então é um pouco assim, e eu preciso sempre ter o meu momento, assim, pra sentar. Falo que tem gente que consegue escrever no celular. Eu falo, não, eu sou uma pessoa com a mente muito agitada. Então eu preciso sentar, preciso ligar uma vela. Aí eu tenho que ficar uns 15 minutos olhando pro nada pra minha cabeça acalmar e aí começo a escrever. Que legal, Sara. E Sara, a gente sabe que todos nós fazemos parte de uma grande história, né? Que aponta para um grande autor, o supremo autor, e que tem um personagem principal, que é Cristo. Como que você usa essa ideia dessa narrativa da redenção durante a história da humanidade na hora da sua escrita, no desenvolver dos seus livros? Ai, sim, esse é o meu assunto preferido da vida, é se falar sobre a narrativa da redenção, porque eu acho que isso foi uma revelação tão grande que o Senhor me trouxe, sabe? De olhar pra minha vida toda e olhar para o fato de que eu sempre amei histórias e entender que é por isso, tipo assim, é porque eu sou personagem de uma história, o meu amor por narrativas, até mesmo o chamado, né, do meu coração de contar histórias é nada mais do que um eco, assim, um transbordar dessa consciência de que eu faço parte de uma história épica, que ela é infinitamente melhor, mais bonita, né, do que qualquer outra história que eu poderia escrever ou ler. Essa é a história perfeita. Então isso sempre me toca muito, assim. Eu acho que é uma das coisas que eu sempre coloco, né, nos meus livros, e que remete muito à narrativa da redenção, e é um termo que o Tolkien mesmo que criou, que chama eucatástrofe, que é a ideia de um final feliz perpétuo, né? Então aquele final feliz que ele transcende as páginas do livro. A gente tem muitos livros de ficção, não cristã, né, mas de ficção, que eles não apontam para uma esperança que ela vai além das páginas, né? Tipo, tem livros que a esperança é a própria determinação do personagem. Ele decide que vai vencer e é ele por ele, e ele tem que vencer e derrotar o mal.
E ele não tem alguém para qual ele possa recorrer, para que ele possa, né, ir quando ele precisa desse descanso, quando ele precisa de ser salvo. Né? Então eu acho que das minhas histórias, talvez eu trabalho muito isso, assim, essa questão de que os meus personagens, eles não conseguem vencer o mal por conta própria, né? Eles salvam as pessoas que ele amam. O segundo livro, em especial, da Escolha do Verão, fala muito sobre isso, assim, sobre como o personagem principal, ele salva ali, ele se sacrifica, ele dá tudo de si para salvar as pessoas que ele ama, mas no final ele também precisa ser salvo. Olha, então, que lindo, hein? Só tá me deixando olha mais aí, ansiosa. Ó, tô te conhecendo, tô jogando. Eu tô ficando mais ansiosa. E Sara, nós podemos ver, como a gente comentou, né, a ficção ela tem sido muito importante no desenvolvimento cristão, da criança, do adolescente, do jovem, até mesmo dos adultos, né? Eu posso dizer que, através da sua leitura, eu fui muito impactada pelas lições que ela traz. E eu tenho certeza que você tem recebido testemunhos de outros leitores. Eu gostaria que você compartilhasse conosco, que se você pudesse contar alguma história que tenha te impactado e como é receber esses testemunhos, como está o seu coração quando você vê que a sua escrita tem feito diferença, né, na vida dessas pessoas. Eu acho que é uma das coisas mais lindas, assim, de todas, poder ter esses retornos, sabe? Poder ter esses feedbacks, assim. A Escolha do Verão, ele foi um livro que, ele é muito especial para mim, vai ser para sempre, assim. A série toda, ela tem acompanhado muito o desenvolvimento do meu relacionamento com Deus. Então eu sinto, essa série em especial, ela é aquele tipo de livro que se ele não vendesse nenhum livro, se ninguém nunca lesse, ele já teria um valor eterno, assim, pra mim. Porque foi muito a forma do Senhor falar ao meu coração, né? Então eu falo que você pega a Escolha do Verão, você tá pegando, na verdade, um devocional de 8 meses, compilado numa ficção. É sempre assim. Então, exatamente por isso, foi um livro que Deus trabalhou muito no meu coração e muito intimamente. E foi tão legal porque algumas coisas que Deus trabalhou em mim não estavam escritas em palavras ali, sabe? Mas o Senhor foi trabalhando. E é sempre assim, leitores que leem o livro e são confrontados e ao mesmo tempo quebrantados pelo Senhor exatamente na mesma coisa que Deus trabalhou em mim. E eu fico tipo, cara, como que isso foi exatamente o que eu senti escrevendo o livro, né? Então é muito lindo toda pessoa assim que vem. Eu tenho uma leitora em específico que ela leu a Escolha do Verão na primeira versão em 2021. Eu acho que ela tinha o quê? 14 anos. E é muito legal porque o Senhor foi falando muito ao coração dela, né? E aí ela falou, Sara, eu tô crescendo junto com o Beor, assim, tipo, o crescimento de fé do Beor é um pouco do meu crescimento de fé também. Hoje ela tem 18 anos. Eu fico tipo, cara, eu te vi crescendo e ao mesmo tempo eu tô tendo esse privilégio, né, de escrever histórias que vão acompanhar o seu crescimento na fé. Então, assim, é lindo de ver. É lindo ver como Deus trabalha, né? Sim. E Sara, agora a Fefic, hein? Estamos animados, tá chegando a Fefic. Conta pra gente como surgiu a ideia, né? Esse projeto, como que surgiu a inspiração de começar? Sim. Olha, a Fefic, tudo começou, assim, depois da minha primeira Bienal. Foi a Bienal do Rio de 2021. Foi a Bienal que eu fui com a Escolha do Verão, a versão independente. Fui lá vendendo, né, divulgando como ficção cristã, que era um gênero que na época não tinha se popularizado ainda. E eu amei a experiência, assim, foi uma experiência muito impactante. Foi uma experiência onde eu entendi que isso não era só tipo, isso é uma carreira, isso é um hobby. Eu entendi que era uma vocação, assim, um ministério mesmo que o Senhor tinha me entregado. O Ministério das Palavras. E lá eu me deparei com uma grande quantidade de público cristão, de famílias cristãs, e com jovens e pré-adolescentes cristãos que estavam lá, eram de famílias cristãs, mas estavam consumindo conteúdos que não iam de acordo com o que eles estavam aprendendo em casa, né? E eu falei, poxa, a gente tem uma nova geração de leitores nascendo, que são filhos de cristãos, estão em lares cristãos, e eles não têm acesso a obras que vão incentivar o interesse deles pela fé dos pais, pela fé na qual eles estão sendo inseridos. Então eu saí da Bienal com esse desejo muito grande de, cara, eu preciso apresentar, porque nós temos boas histórias que apontam para Cristo, e a gente tem jovens e adolescentes que precisam dessas histórias. Então a ideia da Fefic nasceu como esse lugar de ponte.
né? De ser ponte entre boas histórias e leitores em potencial. A gente queria que essa nova geração de adolescentes tivesse acesso a histórias que iriam alimentar a fé deles, que pudesse fazer o que as Crônicas de Nárnia fez comigo, que foi uma ficção que eu li que impactou tremendamente a minha fé e o meu relacionamento com o Senhor, sabe? Então nasceu disso, assim, o desejo de ser essa coisa, esse lugar de encontro, né? Esse lugar de ponte. Que legal. E aí foi crescendo. Que legal. E como a FEFIC, ela tem contribuído para o desenvolvimento dos autores cristãos. Sim, isso é uma coisa que pra gente deixa o nosso coração muito feliz, assim. A FEFIC, ela começou quando eu era autora independente, e ela começou apenas com autores independentes. Então, a gente teve a nossa primeira edição, a gente teve 21 autores, nenhuma editora, porque as editoras não entendiam o que era o gênero na época, né? E aí, desde a segunda e a terceira edição, a gente já teve várias editoras, mas a gente continua com esse coração de que a FEFIC seja esse espaço onde o autor independente, ele vai poder viver o ministério dele, assim, nem seja naqueles 4 dias, ele vai poder realmente dizer sim para o Senhor e para aquilo que o Senhor está colocando no coração dele. E a gente fica muito alegre de ver que autores estão saindo publicados aí da FEFIC, estão chegando em editoras, por causa desse espaço ali na FEFIC. Que legal, Sara. E Sara, o que você diria para essa pessoa que quer começar a produzir e quer consumir ficção cristã, mas ainda tem receio? Olha aí. Qual mensagem você diria para ela? Olha, para o pessoal que tem o desejo, né, de escrever, que às vezes tem uma ideia guardada ali no fundo da mente, tem isso meio que no coração, eu gostaria de encorajar mesmo, né, e dizer que se o Senhor colocou isso no seu coração, Ele é que vai trazer isso à conclusão, mas Ele precisa do seu sim, Ele precisa do seu passo de fé, né, Ele precisa do seu passo de coragem, de confiar no Senhor e escolher dar esse passo e ver o Senhor colocando no chão. A gente nunca vai saber tudo, a gente nunca vai ser os melhores, mas se o Senhor te deu uma história para contar, então talvez é porque exista alguém que precisa dessa história específica. E se você não contar ela, né, o Senhor não vai cumprir aquilo que Ele gostaria, aquilo que Ele está te entregando. Então, eu queria te convidar primeiro a estar na FEFIC, né, e a estar também no nosso, a gente tem uma programação que é o Auditório Arautos, que você, apoiando a campanha do Catarse na FEFIC, você tem um acesso a esse auditório, onde a gente vai ter só 4 dias de capacitação para escritores. Nossa, então, a gente vai ter várias palestras, painéis, vai ser bem legal. E aí fica esse convite. E já conta pra gente quando que vai ser, onde que vai ser, como o pessoal pode conseguir o ingresso. Ó, a FEFIC vai acontecer dos dias 16 a 19 de julho na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então tá chegando aí, 4 dias de feira, entrada gratuita, você só precisa retirar o seu ingresso. Ah, que legal, Sara. E Sara, a pergunta que não quer calar, como que tá a questão de novos projetos? Podemos esperar ainda para esse ano, pro ano que vem? Sim. Como que tá? Olha só, vocês podem se alegrar muito, porque esse ano, daqui a pouquinho, já vai lançar a continuação da Escolha do Verão, que é a Esperança da Primavera. Então vai lançar daqui a pouquíssimos meses, o livro já vai estar lançando. Então muito, muito feliz, muito animada por poder finalmente compartilhar essa história com as pessoas. É uma história que eu levei 4 anos para escrever ela. Nossa. Então eu tô escrevendo esse livro desde 2021, uma história que ficou guardada no meu coração assim, há muito tempo. Estou muito grata ao Senhor, muito feliz, muito animada para ver como que vai ser. Compartilhar finalmente, né, essa história. Que legal, Sara. E você tem algum recado que quer mandar para os seus leitores? E também incentivo para aquela pessoa, não só na questão da escrita, né? Sim. Aquela pessoa que tem o desejo de usar os seus dons criativos, tanto na música como no teatro, que a gente precisa também desses dons, né? Que o Senhor seja glorificado através deles. Então, você gostaria de mandar uma mensagem para essas pessoas de incentivo? Com certeza. Quero te encorajar a crer que o Senhor realmente está te chamando para fazer parte de um capítulo lindo dessa história que Ele está escrevendo na nossa geração. Né? A ficção cristã, nada disso aconteceu nas gerações passadas, o Senhor escolheu a nossa. E Ele tem nos levantado para que a gente esteja nesse lugar onde não só consumir cultura que é feita pelas outras pessoas, ou boicotar aquilo que vier contra, mas que a nossa resposta seja produzir boa cultura, boa arte, boas histórias, bons filmes, boas
peças, para que o Verdade. Senhor seja glorificado e que a gente faça parte de forma prática na conclusão da palavra, de que a glória do Senhor há de preencher a terra como as águas Sim. enchem o mar. E a cultura, a arte, a criatividade fazem parte disso. Sim, e porque dele, por ele, para ele são Amém. todas as Isso coisas, aí. né? Sara, Amém. muito obrigada. Foi um Ah, prazer ter você aqui. Que Deus Fiquei abençoe muito sua feliz. vida. Amém. Muito obrigada por compartilhar conosco a sua caminhada de Amém. fé, a sua missão, que você Sim. continue, não desista, porque Amém. pode ter certeza que faz diferença na vida das pessoas, viu? Amém. Que Deus te abençoe, para que o nome desse grande autor seja Amém. glorificado cada vez mais através da sua vida. Amém. Em nome de E Jesus. pessoal, corre para o site da Livraria Cordeiro para comprar os livros da Sara, que vocês não vão se arrepender. Muito obrigada por estarem conosco. Um beijo, Sara. Ai, Um beijo, obrigada. pessoal. Tchau, tchau.